Olá pessoal, hoje a gente vai começar a nossa aula falando sobre as parcelas antecipadas. Na aula anterior a gente viu sobre as parcelas post-antecipadas, ou seja, o pagamento é feito após o primeiro período dessa, desse bem. Né? Agora a gente vai ver antecipada, que no ato da compra, no ato da, do meu financiamento, eu já faço o pagamento da primeira. Nós chamamos isso de parcela antecipada. No período zero, a gente já estabelece a o pagamento da primeira parcela, a amortização da primeira parcela. Então, para calcular as séries e parcelas antecipadas, a gente vai trabalhar também da mesma maneira. Tanto para calcular o valor presente, a gente vai fazer cálculo para calcular o valor presente, né, que é dado por essa expressão, né, A, né, que é a parcela, multiplicado por mais I elevado a n menos 1, dividido por 1 mais I elevado a n menos 1. Esse é o grande diferencial da parcela antecipada da post-especificada, né? Vezes a minha taxa. Essa aqui é a expressão que eu utilizo para calcular o valor presente. Essa aqui é a expressão que eu utilizo para calcular o montante. E a parcela multiplicada por mais I elevado a n mais 1 menos 1 mais I dividido por I. Essa é a expressão que eu utilizo para calcular o valor presente. Já para mim calcular as parcelas, eu tenho a situação que envolve o valor presente e a situação que envolve o valor futuro. Quando envolve o valor presente, é essa a que ele vai utilizar 1 mais I vezes N menos 1 vezes I, dividido por 1 mais I, né, elevado a N menos 1. E já para mim calcular utilizando o montante, vai ser I dividido por 1 mais I mais N menos 1 menos 1 mais I. Observe que essa é a inversa dessa. Então, toda vez que eu vou calcular a parcela, calcular o montante, né, essa expressão aqui é o inverso dessa daqui. Tá? Esse índice, vou chamar isso aqui de índice, né, é o inverso desse. A mesma coisa acontece quando você trata o valor presente, para calcular o valor presente, calcular a parcela utilizando o valor presente. Um é o inverso do outro. Tá? Isso aqui, essa expressão aqui, ó, 1 mais z elevado a menos 1 desce para baixo, e isso aqui só para cima. Né? Estou falando só desse índice, quando se trata. Quando eu tenho o valor, a parcela, quero calcular o valor presente. Quando eu tenho o valor presente e quero calcular a parcela. Então, só inverter essas situações aqui, a mesma coisa acontece com a montante. Tá? Então, vamos a esse exemplo aqui, vamos na prática. Né? Calcular o capital, né? Calcular o valor da prestação mensal na compra de uma TV de R$ 1.100, que foi financiada em 8 parcelas iguais, a taxa de 1,55 ao mês, sendo que é a primeira parcela. Então, nós temos aqui que o nosso valor presente é R$ 1.100, o nosso N vale 8 e a nossa taxa vale 1,55. Transformando essa taxa em 1,55, o N vai ter 0,0155. Vamos aplicar na fórmula que a gente vai calcular a prestação utilizando o valor presente, que é essa expressão aqui. A é igual a valor presente, né, multiplicado por todo esse índice. 1 mais I elevado a N menos 1 vezes I, dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. Vamos fazer a substituição. Nós já sabemos que o valor presente vale R$ 1.100, nós sabemos que o nosso N vale 8, e nós sabemos que a nossa taxa vale 1,55% ao mês, transformado em decimal, 0,0155. Então, vamos substituir isso aqui. Ó. O meu valor presente para mim 100. No lugar do I, eu vou substituir 0,0155. Isso aqui eu vou somar e elevar a 7, vezes 0,0155 é o valor da minha taxa. Por isso, dividido por 1 mais a mesma expressão, né? O 1 muito somado, né, com a minha taxa, que é 0,0155 elevado a 8 menos 1. Aqui está sendo elevado a 7, aqui está sendo elevado a 8. Fazer as operações, quando você levar a 7 dá 1,1137, que multiplica pela taxa, que é 0,155, e esse aqui elevado a 8 dá 1,1309, menos 1. Então, quando eu multiplico isso aqui, eu obtenho 0,0173. Quando eu subtraio, eu obtenho 0,1309, né? E aí, faço essa divisão,
e multiplico por 1.100. Então, obtenho uma parcela de R$ 145,01. Estou comprando uma TV no valor de R$ 1.100, deverá pagar uma parcela deverá pagar 8 parcelas iguais, 145, sendo que a primeira é na entrada. A segunda situação que nós temos aqui, o segundo exemplo, já é para calcular qual seria o meu valor presente. Né? Quanto eu pagaria quando eu adquirir esse bem se eu pago 18 parcelas de R$ 309,76 com a primeira na entrada, né? Considerando que a taxa de financiamento é 2,5. Então nós temos o nosso R, nosso A, né, que é a nossa parcela, nós temos o nosso N, que é as 18 parcelas, e temos a nossa taxa, que é 2,1, transformado decimal da 0,021. Né? Então, quando se trata de um sistema de parcelas antecipado, vamos aplicar tudo nessa forma. 309 nesse princípio é a minha parcela. O N vale 18, né? Aqui vai ser 18, aqui vai ser 18 menos 1, né? Vai ser 17, e a taxa vai ser de 0,021. Então vamos aplicar aqui, somando esse índice, né? 1 mais 0,021 elevado a 18 menos 1, e aqui também somando 1 mais 0,21 elevado a 17, que multiplica a minha taxa 0,021. Fazendo os cálculos, obtenho esse resultado e obtenho esse. Esse aqui eu diminuo por 1 e esse aqui eu multiplico, né? 1,42, né? Elevado a coisa, 1,4238, eu multiplico por 0,021. Faço a divisão, né? Eu tenho o quociente disso aqui, e eu vou obter 15,7131. Trabalhamos até com 4 casas decimais. Multiplico, eu vou ter 4.700. Então, o valor da amostra que eu sabia seria de 4.700. Terceiro exemplo, né, que vai nos ajudar a calcular, né, o valor futuro. Calcular o valor que você precisar no final de 15 meses se fizer um depósito mensais de R$1.000 no fundo de aplicação com taxa 2,5 ao mês, sendo que o primeiro depósito no início, já no primeiro mês, né, no início 00, né, já logo no primeiro depósito. Então, ó, como eu vou calcular o valor montante, eu vou ter essa expressão. A minha parcela multiplicado por 1 mais i elevado a n mais 1, menos 1 mais i dividido por i. Então, a parcela que eu tenho é de R$1.000, né? A minha taxa é de 2,5, ou seja, 0,025 elevado a 16, menos 1 mais 0,25, né? Dividido pela minha taxa, que é 0,025. Fazendo os cálculos, eu obtenho isso aqui, né? Faço a subtração e aí divido pela minha taxa. Então, eu faço a divisão pela minha taxa, vai ficar 18,8802. Fazendo a multiplicação, eu vou ter 18.380,22, ou seja, aplicando R$1.000 durante 15 meses, né? A taxa de 2,5, eu vou obter um montante de 18.380. Isso sendo que o primeiro depósito no primeiro mês. A segunda situação, a quarta situação que temos é quando você deverá debitar mensalmente uma aplicação de 1,5 ao mês para que possua um montante de 2.000 ao final de 12 meses, né, sendo que o primeiro depósito será feito no primeiro mês. Então, agora eu quero saber o valor da parcela, mas tendo como referência o montante. Então, ó, eu tenho um montante que vale 2.000. E aí eu tenho a minha taxa, que é 1,5, e tenho um período de 12 meses. Aí eu vou fazer a minha aplicação. A minha taxa que é 0,015, né? O meu montante que é de 2.000. E aqui eu vou substituir mais 0,015 que é a minha taxa, levar a 13. Tá? Aqui é mais 1, tá? Eu vou calcular o montante aqui, em vez de seguir diferente da expressão menos 1 mais 1. Menos esse valor aqui, que é um somado com a minha taxa. Fazendo os cálculos, eu obtenho esse valor aqui. Né? E aí, quando eu obtenho esse valor aqui, 0,015 dividido por
1,1986 e faço a divisão, né? E aí eu obtenho esse valor que eu explico. Então eu vou depositar mensalmente 151,09 para obter um montante de R$2.000 no final do primeiro mês. Tá? Isso no sistema de parcelas antecipadas, ou seja, do primeiro depósito no primeiro mês. Aqui é a forma de usar a calculadora científica, quem vai estar trabalhando com isso, né? São alguns exemplos que você pode depois, quem já está trabalhando com HP, já pode utilizar isso aí, para fazer os cálculos, né? E, geralmente, quando você vai fazer o HP, vai aparecer lá no resultado médio, são só os sinal negativo, consideração positiva. Tá? Agora, vamos ver um caso onde tem diferentes parcelas. Tá? Imagina a seguinte situação. Um automóvel de 16 válvulas, no valor à vista de 24.600, foi comprado dando um gol usado na troca, né? Avaliado em 13.200. Como saldo financiador em 2 parcelas mensais iguais, a taxa fixa 2,75 ao mês, determinar o valor da prestação. Esse aqui é um exemplo clássico, esquecendo de colocar aqui, porque é um exemplo que a gente utiliza muito, principalmente quando a gente vai trocar um carro, vai fazer uma moto, a gente dá um valor como entrada, e esse valor é diferente das parcelas, né? A gente vai dar esse valor como entrada e aí depois a gente vai dividir as parcelas iguais. Então, como que ficaria essa situação? Entendeu? Como que ficaria o valor das parcelas? Né? Eu vou ter o valor presente, né? Porque eu quero adquirir um bem de 24.600, mas e aí eu tenho uma entrada de 13.200. Então, olha, quando tem uma entrada de 13.200 também, seria na primeira parcela, né? E, na verdade, o meu valor presente, o meu valor que vai ser pesado, se fosse pagado à vista, seria de 11.400, né? Porque já estou abatendo esse valor. E aí, a forma que eu vou dar esse 11.400 é o meu valor presente, tá? A minha taxa é 2,75 e o meu parcelamento é 18. Então, eu vou jogar nessa expressão aqui, ó, tá? do valor presente. Então, minha parcela vai ser igual a 11.400, que é o meu valor presente, 1 mais I, ou seja, a minha taxa, né, que eu tenho, né, que é de 2,75, né, elevado a 18, que é o meu número de parcelas. Né? E aí, vezes a minha taxa, dividido por 1 mais a minha taxa, que é 2,75 elevado a 18, menos 1. Faço esses cálculos aqui, né? Então já sabe como fazer. Faz isso aqui também, subtrai. Faço essa divisão aqui para dar 0,712 e multiplico com 11.400. Aí eu vou obter uma parcela de 811,46, né? Então, comprando um carro, né? Comprando um carro, deverá pagar 18 parcelas de 814, além de ter dado um carro usado no valor de 13.000, esse será o valor da minha parcela, de 811,46. Então, a gente tem essa situação que é a situação, eu falo, mais comum, principalmente quando a gente se trata de um bem como um carro, a gente dá algo do valor de entrada. Por exemplo, muitas vezes lá se pergunta como vai financiar uma casa. Geralmente o financiamento tem que dar 20% de entrada. Então cai nessa situação assim, porque 20% de entrada vai ser diferente, por exemplo, do valor das parcelas que eu vou pagar. Geralmente financiamento de casa também cai nesse sistema. Eu vou comprar uma casa, por exemplo, de 200.000, eu tenho que dar 20% de entrada, né? Então o meu valor da minha entrada não vai ser capitalizada aqui para calcular a parcela. Ou seja, se eu vou comprar uma casa de 200.000, então se eu tenho que dar 20% da entrada, então o meu valor presente aqui vai ser 160.000, e não de 200.000, né? Porque eu vou tirar os 40.000 da entrada. E aí vou fazer o cálculo e vou saber qual é o valor das parcelas que eu vou pagar, né? Se isso for capitalizado mensalmente, em 4 meses, em 6 meses, eu consigo determinar o valor das minhas parcelas. Tá? Então é muito importante dominar esses conceitos, porque são situações do dia a dia que a gente pode aplicar para trabalhar com nossos alunos. Né?